Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O cego na entrada de Jericó. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus, o Nazareno, passava, e ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus glorificando a Deus. E, vendo acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Comentários dos Pais da Igreja. São Gregório. Porque os discípulos, ainda carnais, não compreendiam o mistério da paixão, Nosso Senhor opera um milagre, curando um homem cego, para que se firmassem na fé por meio de um mirífico prodígio divino. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um cego, mendigando, sentado à beira do caminho. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor cura miraculosamente este cego enquanto passava, para mostrar que não desperdiçava nenhum momento, assim nos ensinando a nós, seus discípulos, que devemos tornar proveitoso ao próximo todo o nosso agir, que nada seja em nós ocioso. Santo Agostinho. As palavras aproximando-se eles de Jericó podem significar que, tendo eles já saído da cidade, ainda estavam nos seus arredores. Em verdade, esse modo de falar não é muito comum, mas o que favorece aqui essa interpretação é que, segundo o relato de São Mateus, quando saíam de Jericó, Jesus Cristo restituiu a visão a 2 cegos que ficavam pelo caminho. Não vejo contradição entre as 2 narrativas quanto ao número de cegos, em que um dos evangelistas nada diga a respeito de um deles, ainda assim o outro permanece. O próprio São Marcos, quando relata esse episódio, não alude senão a apenas um, chegando até mesmo a mencionar seu nome e o nome de seu pai, dando-nos a entender, assim, que ele era bem conhecido, ao passo que o outro não o era de maneira alguma, o que explica porque nada disse a respeito deste. Contudo, como a sequência da narrativa no Evangelho de São Lucas prova evidentemente que a cura sucedeu quando Jesus ia a Jericó, não nos resta outra coisa a dizer senão que Nosso Senhor operou 2 vezes esse milagre. Na primeira, quando entrava em Jericó, curou apenas um cego. Na segunda, quando saía, curou 2, de modo que São Lucas narrou a primeira e São Mateus a segunda. São Cirilo. Numerosa turba cercava Nosso Senhor. O homem cego não o conhecia, mas sentia-lhe a presença e apreendia com o seu interior o que lhe não entrava pelos olhos. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era.
Mas aqueles que divisavam Jesus com os olhos da carne responderam ao cego segundo a opinião corrente. Informaram-no que Jesus, o Nazareno, passava. E o cego proclamava em alto som a verdade. Como acabasse de ser informado, vai além do que lhe comunicaram. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem te ensinou isto, ó homem? Acaso leste as Escrituras estando privado da visão? Como pudestes conhecer a luz do mundo? De fato, aqui vemos que o Senhor verdadeiramente ilumina os cegos. Este homem, criado na lei dos judeus, não poderia ignorar que o Deus, segundo a carne, haveria de descender da linhagem de Davi, e assim se dirige a ele como a um Deus, dizendo: tem compaixão de mim. Belo exemplo a ser imitado por aqueles que dividem o Cristo em dois. Ele proclama aqui que Jesus Cristo é Deus ao mesmo tempo em que admite sua descendência de Davi. Muito de admirar também a fidelidade da confissão que faz, porque alguns desejavam impedi-lo de confessar a própria fé. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Porém, um piedoso Denodo não se deixou intimidar por esses reproches insistentes, pois que a fé resiste a todos os obstáculos e triunfa sobre todas as dificuldades. É necessário pôr de lado, quando se trata de serviço a ser prestado a Deus, toda a inibição, sobretudo quando vemos alguns empregarem tanta audácia na obtenção de riquezas. Tanto mais devemos ser santamente corajosos no que diz respeito à salvação de nossas almas. Donde? Ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus Cristo se detém ao ouvir a voz dos que o invocam na fé e lhes dirige o olhar. Então, chamando o cego, lhe instrui a se aproximar. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Com isso, ele desejava que aquele homem que já se aproximara dele pela fé também o fizesse pelo corpo. Que queres que eu faça? E pergunta-o, não porque não soubesse a resposta, mas para o bem dos que estavam presentes, para que conhecessem que esse pobre homem não pedia dinheiro, senão implorava a Jesus como a um Deus, buscando o favor do poder divino. Senhor, que possa ver novamente. São João Crisóstomo. Porque os judeus, sempre prontos a falsificar a verdade, pudessem repetir o que já haviam dito de outro homem cego, este de nascimento, não é esse, mas outro que se parece com ele. Quis o Salvador primeiro que ele desse a conhecer publicamente a doença que o acometia, para só então vir a experimentar a majestade da graça divina. Mas, desde o momento em que o cego instava com Jesus para que o curasse, Nosso Senhor ordenou-lhe com soberana majestade que enxergasse. Jesus lhe disse: Vê de novo. O tom de autoridade com que falava tornava ainda mais culpável a incredulidade dos judeus. Que profeta ainda falou desta maneira? Cuida, entretanto, o que lhe exigiu o médico divino. Tua fé te salvou. É pelo preço da fé que Deus vende os seus benefícios. E a graça não se espalha senão lá onde há fé pronta para acolhê-la. A graça é como que uma fonte abundante. Aqueles que vão até ela carregando vasos pequenos trazem de volta reduzida quantidade de água. Aqueles, ao contrário, que se servem de vasos grandes, beneficiam-se de uma grande porção. Ou melhor, ela é como a luz do sol, que penetra em maior ou menor quantidade no interior de uma casa, de acordo com as dimensões das janelas. Assim, a graça se espalha numa alma segundo as medidas determinadas pelas intenções e desejos. A voz de Jesus Cristo tornou-se para esse homem cego um princípio de luz, porque ele era a palavra ou o verbo da luz verdadeira. No mesmo instante, recuperou a vista, acresce o evangelista. Ora, esse homem cego mostrou tanta gratidão depois da cura quanto fé antes, e seguia a Jesus glorificando a Deus. São Cirilo.
Do episódio, fica evidente que o cego foi curado de uma dupla cegueira, a do corpo e a da alma, pois que ele não glorificaria a Deus dessa maneira se não houvesse verdadeiramente tornado a ver. Aos demais, deu aso a que rendessem glória a Deus. E vendo acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. São Beda beneficiou-se duplamente, recobrou a visão e fortaleceu-se na fé. São João Crisóstomo. É o caso de perguntar por que Cristo proibiu aquele homem possuído de segui-lo, mas não procede da mesma maneira com este cego. É de razão que o faz. O primeiro envia o Nosso Senhor como um arauto a proclamar por toda parte a cura que obteve e o poder de seu benfeitor, porque é um milagre verdadeiramente extraordinário que um homem possesso tenha recuperado o perfeito uso da razão. Por outro lado, Nosso Senhor permite, quando está para subir a Jerusalém para consumar o grande mistério da cruz, que o cego vá atrás dele, a fim de que, guardando na memória a lembrança desse milagre recente, os discípulos entendessem que a paixão foi efeito não de sua fraqueza, mas de sua misericórdia. Santo Ambrósio. Este cego é a figura do povo gentio que, pelo mistério do sacramento do Senhor, torna a luz que se lhes escapara. Aqui pouco importa que sejam um ou dois cegos. Isso porque, como os gentios descendentes de Cã e Jafé, filhos de Noé, pode-se ver nestes dois cegos os dois pais de sua raça. São Gregório. Ou então, o homem cego representa simplesmente o gênero humano, tornado cego com a falta de seu primeiro pai, que lhe arrancou a claridade da luz suprema e precipitou-o nas trevas da condenação. Jericó significa lua, astro cujo minguar por que passa mensalmente se presta a representar os vícios próprios da nossa condição mortal. É só quando nosso Criador se aproxima de Jericó que o cego recobra a luz, porque a humanidade recobrou a luz perdida quando a própria divindade revestiu-se das fraquezas de nossa carne. Aquele, portanto, que desconhece o brilho da luz eterna, acha-se cego. Se contenta-se com crer no Redentor, que diz, eu sou o caminho, então está como que sentado à beira da estrada. Se, com efeito, crê nele e lhe roga para que veja a luz, então, além de estar sentado, também mendiga. Os que caminham à frente de Jesus simbolizam a multidão dos desejos da carne e a agitação tumultuosa dos vícios, que, antes que Jesus Cristo entre-nos no coração, dissipam todos os nossos pensamentos e vêm nos perturbar até mesmo nos momentos de oração. Esse cego, em vez de se calar, passa a falar mais alto. Do mesmo modo, quanto mais somos esmagados pela agitação e tumulto de nossos pensamentos, tanto mais devemos nos manter com fervor a orar. Quando durante a oração somos obsedados por pensamentos estranhos, sentimos até certo ponto que Jesus está passando por perto. Se, ao contrário, nos aplicamos com afinco à oração, Deus se detém no nosso coração e nos devolve a luz que havíamos perdido. Ou ainda, o passar é próprio da humanidade, o se deter não convém senão a divindade. Nosso Senhor, ao passar, ouviu o cego que clamava e parou para lhe devolver a vista, porque, com efeito, foi a conta da sua humanidade que se condoeu das súplicas que lhe dirigíamos na nossa cegueira, e por meio do poder de sua divindade que espalhou em nós a luz de sua graça. Ele pergunta ao cego o que este deseja, com o intuito de exercitar nossos corações na oração, pois que nosso Senhor quer que lhe peçamos o que ele já sabe que pediremos e que nos concederá. Santo Ambrósio. Ou então, ele pergunta ao cego com o fito de nos ensinar que não podemos nos salvar sem que confessemos nossa fé. São Gregório. O cego não pede a Nosso Senhor dinheiro, mas luz. Guardemo-nos, pois, de lhe pedir riquezas enganosas. Peçamos essa mesma luz, cuja visão é concedida apenas aos homens e aos anjos, e é a fé que nos conduz até ela. Como diz Nosso Senhor ao cego, vê,
a tua fé te salvou. Ele, de fato, agora vê e caminha ao lado do Salvador, porque se pôs a praticar o bem que experimentara. Santo Agostinho. Se Jericó quer significar a lua e, portanto, a nossa mortalidade, podemos dizer que o Salvador, quando dele se aproximava a morte, ordenou que se pregasse a luz dos evangelhos apenas aos judeus, mas que são representados por este cego. Mas, quando ressuscitou dos mortos e deixou a terra, mandou que essa luz fosse pregada tanto a judeus quanto aos gentios, representados pelos 2 cegos de que fala São Mateus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.